O Supremo Tribunal Federal e o Parlamento, mais precisamente a Assembleia Legislativa Federal, também chamado de Congresso Nacional, junto com o Poder Executivo, que tem o Presidente da República à frente, formam o chamado três poderes. Essa divisão de poderes é muito importante para o equilíbrio, para que um possa fiscalizar o outro. Vejamos então, durante esse governo do Jair Bolsonaro, como foi importante o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e também da Assembleia Legislativa Federal, do Congresso Nacional, perante o ímpeto autoritário do Jair Bolsonaro. Durante esse ano de 2019, o Jair Bolsonaro ele tentou várias vezes colocar em prática, colocar em evidência o seu plano autoritário. Para isso, ele trabalhou muito com medidas provisórias, com decretos e tentando cooptar o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Em alguns momentos, ele tentou desrespeitar tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Congresso Nacional. Mas foi importante algumas medidas tomadas pelo Congresso Nacional e pelo Supremo Tribunal Federal durante esse ano de 2019 para conter o ímpeto autoritário do Bolsonaro. Vamos mostrar para vocês então por quê. Na Folha de São Paulo diz o seguinte sobre essa questão aí. O Supremo blinda o Congresso de medidas de Bolsonaro que atropelam o Legislativo. Nomes da oposição e do meio jurídico veem na atuação do Supremo Tribunal Federal instrumento de contenção de alegados desmandos do governo. Então foi importante o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, inclusive para blindar o Congresso Nacional no sentido de conter o ímpeto autoritário do Jair Bolsonaro. E aí vamos a alguns exemplos. Primeira coisa, o Supremo Tribunal Federal ele impôs alguns reveses ao governo Bolsonaro. Nós temos, por exemplo, por unanimidade, o plenário limita alcance de decreto do presidente Jair Bolsonaro que extinguiu órgãos colegiados da administração federal, como conselhos, comitês e comissões. Isso foi em julho de 2019 que o Supremo Tribunal Federal impediu que o Jair Bolsonaro, através da medida provisória, acabasse com os conselhos, porque com isso ele tiraria a participação popular e aí colocava em prática somente os seus interesses. Vamos então, outro revés que o Bolsonaro sofreu no Supremo Tribunal Federal, a respeito dos indígenas. Por exemplo, em agosto de 2019, por unanimidade, o plenário suspende medida provisória de Bolsonaro que passava da FUNAI para o Ministério da Agricultura a responsabilidade de demarcar terras indígenas. Ministros afirmaram que o presidente não podia ter editado uma segunda medida provisória com o mesmo teor depois que o Congresso barrou a primeira. Vimos aí a tentativa do presidente Jair Bolsonaro de burlar o STF, de desrespeitar o STF, colocando mais uma medida provisória com o mesmo teor. E, mais uma vez, foi importante a participação do Supremo Tribunal Federal, que acabou com essa história. Então, não vai acontecer do modo que o Bolsonaro gostaria, né? A medida provisória foi cancelada pelo Supremo Tribunal Federal e somente a FUNAI pode demarcar as terras indígenas. Isso é muito importante porque, deixando para o Ministério da Agricultura, esse Ministério da Agricultura dominado pelos grandes fazendeiros, os grandes latifundiários e o agronegócio, evidentemente que jamais eles iriam demarcar as terras indígenas. Então, o Bolsonaro, com essa medida aí, ele atendia ao agronegócio, aos latifundiários, e o Supremo Tribunal Federal freou esse ímpeto autoritário que foi muito importante. Vamos então mais um revés que o Bolsonaro teve também junto ao Supremo Tribunal Federal. Em outubro de 2019, em relação à publicidade,
Em decisão provisória, o ministro Gilmar Mendes suspende medida provisória de Bolsonaro que dispensava os órgãos da administração pública de publicar editais de licitação, tomadas de preços, concursos e leilões em jornais. Só essa medida provisória aí, o Bolsonaro queria simplesmente resolver de uma vez só, sem levar em conta a necessidade de editais, sem levar em conta a necessidade da sociedade tomar conhecimento. Com essa medida provisória aí, o Bolsonaro desrespeitava totalmente a necessidade da população saber com que ia ser usado os recursos no que diz respeito à publicidade, de que forma iria ser utilizada. Então, mais um revés do presidente Jair Bolsonaro e uma vitória do Supremo Tribunal Federal que passa a ser uma vitória do povo, porque aí nós vamos ter um equilíbrio. Imagine se tudo fosse do jeito que o Bolsonaro gostaria que acontecesse. Teríamos um autoritarismo total. Vamos então mais um revés que o presidente Bolsonaro também teve em relação ao Supremo Tribunal Federal. O seguro obrigatório. Como vocês sabem, o Jair Bolsonaro tinha acabado com o DPVAT, que inclusive o DPVAT serve para auxiliar as pessoas acidentadas, mortes de acidentes. E o Supremo Tribunal Federal também acabou com essa medida provisória aí, mostrando que era totalmente impopular e inconstitucional. A maioria dos ministros, 6-4, decidiu no plenário virtual do STF suspender MP de Bolsonaro que extinguia o DPVAT. Para os magistrados, mudança precisa ser feita por meio de lei complementar no Congresso e não de medida provisória. Então, imagine só se essa medida provisória ela ficasse valendo, inclusive deixasse de ser medida provisória e fosse autorizada para continuar. A sociedade perderia bastante com isso, e isso não deixa de ser inconstitucional, essa forma como o Bolsonaro aplica essa medida aí. Vamos então mais um revés em relação ao valor do seguro. Em decisão individual e provisória, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspende resolução do governo que reduzia em até 86% o preço do DPVAT. O ministro entendeu que resolução de conselho ligado ao ministro da Economia esvaziava a decisão anterior do plenário virtual que suspendeu o fim do seguro. Portanto, aí nós temos o Supremo Tribunal Federal conteve essa ação por meio de medida provisória do Jair Bolsonaro, que se mostrava totalmente autoritária. É importante saber que medida provisória ela só pode acontecer considerando a urgência do caso e considerando a constitucionalidade. Fora disso, ela não tem valor. E uma medida provisória ela tem 120 dias até que o Congresso determine que essa medida provisória passe a valer, não mais como medida provisória, passa a se tornar lei. Temos aí a importância do Supremo Tribunal Federal fazendo a sua parte. O Congresso Nacional tem um papel muito importante quando chama a atenção dos ministros, do presidente da República, de todo o aparato presidencial. Vamos dar um exemplo em relação, por exemplo, ao ministro da Educação, Abraham Weintraub, que ele foi chamado algumas vezes para prestar esclarecimentos sobre o que estava fazendo à frente da pasta da educação, principalmente no que diz respeito, por exemplo, ao corte de 30% para as universidades e também outras medidas que acabavam com a autonomia da universidade. O ministro da Educação foi chamado pelo menos 2 vezes para prestar esclarecimentos sobre o que estava fazendo. Então, os parlamentares cobraram e muita coisa o ministro teve que voltar atrás, inclusive o corte de 30% das universidades. Temos, inclusive, a participação do parlamento através dos partidos políticos. A Rede, por exemplo, Sustentabilidade, o PSOL e o PT são os principais partidos que questionam as ações arbitrárias do Jair Bolsonaro ou de qualquer outro por exemplo, ministro ou qualquer outro pertencente ao governo que passa a atuar, a praticar determinada ação
que coloca em desagrado a sociedade, que prejudica a sociedade. Então, é muito importante a presença, a participação do Parlamento, por meio do Congresso Nacional e do Senado e da Câmara dos Deputados e também do Supremo Tribunal Federal. Você que está assistindo esse nosso vídeo, é importante que você saiba, se não sabe ainda. A divisão de poderes proposta pelo filósofo Montesquieu trata-se de uma divisão de poderes para equilibrar o poder, para que um não passe acima do outro. Por exemplo, se o presidente da República quiser fazer tudo o que ele pretende fazer de acordo com os seus interesses e os seus valores, desrespeitando o legislativo e o judiciário, ele pode ser punido, inclusive, perdendo o cargo. Porque esses dois poderes são responsáveis, como se fosse o guardião, na verdade, são responsáveis para impedir qualquer ímpeto autoritário para garantir a democracia, sem esquecer, inclusive, do povo que é soberano. Através dos partidos políticos, através dos movimentos sociais, através dos parlamentares e do judiciário, podemos ter um equilíbrio na nossa república, um equilíbrio que possa garantir, inclusive, a democracia. É dessa forma que funciona a democracia, deixando funcionar tranquilamente os três poderes, principalmente o poder legislativo e o poder judiciário, como órgãos fiscalizadores do poder executivo. Se você reparar bem, vai perceber, inclusive, muitas outras coisas que o Jair Bolsonaro e sua trupe quis fazer de maneira autoritária, que foi impedido. Podemos citar vários exemplos, como já falamos do Abraham Weintraub, exemplo também do ministro da Economia, do ministro do Meio Ambiente, da Damares, tá? Vários exemplos que foram colocados aí, que foram questionados, esses ministros foram questionados e tiveram que voltar atrás em muitas ações, como foi o caso do Abraham Weintraub na pasta da educação. Portanto, como funciona a República? Uma república federativa do Brasil, no caso, considerando a necessidade de garantia da democracia, do Estado de Direito, em pleno funcionamento o legislativo e o judiciário para fiscalizar o poder executivo. E não esquecer da soberania popular, da participação do povo nas ruas, não só no voto, participando inclusive dos conselhos, participando de sindicatos, de movimentos sociais, de modo que possa garantir que o Estado respeite, principalmente, que o presidente da República e seus representantes, seus comandados, respeitem a Constituição. Então agora você já sabe, o Estado não funciona por si só. Para ele funcionar, precisa das leis, precisa da burocracia, precisa da participação do povo. Para garantir o Estado de Direito, é preciso que o Legislativo e o Judiciário sejam órgãos fiscalizadores e possam atuar com plena liberdade. E principalmente com a população tendo muito cuidado, muita atenção, fiscalizando também as ações do governo. Qualquer cidadão que se sente prejudicado pode entrar com ação, por exemplo, no Ministério Público, nos órgãos e nas instituições que são responsáveis para buscar o equilíbrio da sociedade através da fiscalização, também julgando de maneira neutra, de maneira que possa garantir a democracia, a igualdade e a segurança para o povo brasileiro, no caso. Não esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não se inscreveu, ok? Curta, compartilhe, divulgue os nossos vídeos. Até mais.